Já aconteceu de você estar na sua casa e aí de repente você procura a tua toalha? Cadê minha toalha? Cadê minha toalha de rosto? Cadê minha toalha de corpo? Cadê? Eu usei. Você usou minha toalha de corpo? Você usou minha toalha de rosto? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Agora você imagina quando você chega, cadê minha escova de dente? Cadê minha escova de dente? Duvida? Marcelo, tu duvida? Você não duvida de mais nada? Gente, eu coloquei meu sabonete aqui. Mas calma, não foi meu sabonete líquido. Cadê meu sabonete? Alguém pegou meu sabonete? Será que isso acontece? Hoje nós estamos com a nossa querida Ticiane Santana, que é enfermeira. E hoje nós vamos falar sobre esses alertas aí que tem que existir sobre os perigos de compartilhar produtos de higiene. Toalhas, lâmina de barbear, roupas íntimas. Isso não acontece, Ticiane? Bom dia! Bom dia, querida. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Acontece muito, né? E, infelizmente, a gente tem no consultório, ela tendo contracepção, né? Faço a parte de saúde ginecológica e aí, às vezes, eu não consigo fazer um procedimento porque a mulher está adoecida por uma infecção, por um fungo, por uma bactéria que vem causado desse compartilhamento que não deveria acontecer. Então, podemos dizer que objetos de higiene, o nome já está dizendo, pessoal, a gente tem que entender quais são eles, né? Os objetos de higiene pessoal, como escova de dente, sabonete, toalha, eles não devem de forma alguma ser compartilhados. E a gente pode falar até de outros itens como itens de manicure, né, como alicate, cortador de unha, espátulas, eles não devem ser compartilhados porque aí a gente pode ter inclusive uma infecção mais grave como a hepatite B, né, que é uma doença infecciosa sexualmente transmissível que muita gente não sabe, acha que é só bobagem, né, e que pode causar falência do fígado, né, de um órgão tão importante que a gente tem vacina, inclusive, mas as pessoas não procuram muito. Costuma muito assim, eu vou começar o trabalho e aí o trabalho cobra, né, tem que ter a vacina, só que são 3 doses, a pessoa toma uma. Começou o trabalho e esqueceu da vacina, e aí você não está totalmente protegido. Pronto, por isso, Ticiane, que a gente trouxe você pra cá, porque há quem ainda abra a boca pra dizer isso é frescura, não tem? Não, tem, mas não é Meu frescura, Deus, mas não. isso acontece demais. E aí a gente chama atenção para as casas, para os familiares, tem muita gente dentro de casa. Qual seria a dica? E observar quais são aqueles itens, né, aqueles objetos de higiene pessoal que se tornam mais perigosos. Você acabou de falar do alicate. O que a gente pode chamar a atenção das pessoas que estão assistindo a gente? Acredito que, no caso, aparelho de barbear também é outro item, também outro objeto extremamente seríssimo. E aí a gente chama a atenção para as toalhas de banho, que é algo que às vezes as pessoas não levam tanto em consideração. A gente tem a sorte para algumas coisas de ter um sol para cada cabeça, Sim. né? Então, primeiro falar que calcinha, cueca, toalha, a gente não deixa no banheiro, porque o banheiro é um ambiente contaminado, né? É onde tem as fezes. Mesmo que você, inclusive, gente, baixa a tampa do vaso, tá? Quando for dar descarga, porque aquele jato de água que vai descer lá, os dejetos, eles contaminam o ambiente. Então, você imagina, deixou a toalha lá, tomou banho, deixou a toalha dentro do banheiro. Cada descarga que você dá com a tampa aberta, são os coliformes fecais aí levando para todo o ambiente, inclusive para a escova, que a gente deixa descoberta, que a gente não coloca a capinha, que a gente não troca com frequência, né? A escova de dente, ele é um item de higiene pessoal importantíssimo, que não deve ser compartilhado. E uma coisa importante que pouca gente fala, a gente tem que trocar quando a gente adoece. Por exemplo, tive aí uma semana gripada, fiquei boa, a escova é outra. Por quê? Você estava escovando o dente doente. E aquela escova está contaminada, então vamos trocar a escova depois que ficar legal. E uma coisa também que eu acho interessante, que pouca gente também comenta, sobre o barbeador que você comentou, né? O barbeador, ele é para ser de uso único, ou seja, você usou uma vez e joga fora. Mas a gente não sabe disso e a gente não faz isso. E pelo contrário, a gente bota no banheiro e ele vira de uso da família. Pronto, gostei muito de você ter falado sobre esse assunto. Confesso que eu não jogava fora. Quer dizer que uma vez que você usa... Vamos embora trabalhar uns barbeadores mais em conta aí, né, que é gente? carinho. Porque não é barato. E quando você diz que é feminino, que é rosa, aí que fica caríssimo, né? Sendo que se você for ver, na maioria das vezes, se você for comparar de marcas, por exemplo, da mesma marca, só porque é rosa e o outro é azul, o rosa é mais caro, sendo que é o mesmo produto. Sim. Agora você chamou a atenção de uma dúvida que a gente pode tirar aqui e que é muito interessante. O barbeador, quando a gente compra ele e ele é para uma utilização, uma única utilização,
essa ideia de querer escaldar não dá. Não, até porque ele é de um material plástico, ele pode danificar, né? Agora, assim, aqueles permanentes, que as pessoas fazem? Troca só a lâmina, só a parte de cima. Então, o ideal... Mas a gente sabe Mas que... nem você colocar só a partezinha... Não, pode jogar fora. Pode jogar fora. Mas a gente sabe que isso é no mundo ideal, né? No mundo socialmente que a gente vê... Pelo menos só você usa. Pelo menos só você usa, né? Vamos diminuir os danos. Já que é uma coisa que a gente não troca com frequência, também, gente, não vamos passar 5 meses, 6 meses com um, não, né? Pelo menos uma vez por mês você troca, ou a cada 15 dias, dependendo do tanto do uso. Troca até porque fica cego, ali acumula, mesmo que você lave, acumula pelo, que vai acumular tecido, né? Porque você passa no rosto ou em outra região, acumula pedaço de pele. Então, ali vai ser local de contaminação. Pronto, você falando de contaminação, esse barbeador que você utiliza, é interessante que para cada parte do corpo seja um barbeador diferenciado? Por exemplo, vou fazer aqui minha barba, quer dizer, você vai fazer sua barba. E aí utilizei, lavei, vai utilizar nas pernas, utiliza no corpo inteiro. Qual seria a dica? Eu acho que o interessante seria para cada área, porque imagina se você é uma mulher que usa o barbeador lá na região vaginal e você passa lá na perna, né? A perna da gente, a gente tem contato mais do que a região vaginal com a área da rua, por exemplo, né? Falando já de um pouco de outros produtos, né? Por exemplo, sabonete. O ideal não é usar o sabonete que você passa no corpo, passar na vulva. Porque, por exemplo, você vai lavar o pé. O pé você pisou no chão, pisou no cocô do cachorro, sei lá. Aí você vai passar o mesmo sabonete em barra, porque não é o recomendado, é o líquido, né? Vai passar o mesmo sabonete na região vaginal, a chance de você ter uma contaminação, né, de fungos, de vírus, de bactérias é muito maior. Então, se você não pode investir num sabonete líquido, né, que é o ideal. Ai, Ticiane, eu não tenho como estar comprando um sabonete para cada pessoa. Compra um grandão líquido, família, que todo mundo pode usar e não vai ter contaminação cruzada. E você vai estar utilizando no corpo inteiro, se caso for. Apesar de que hoje em dia, realmente, as pessoas geralmente separam, né? Pelo menos lá em casa, a gente tem um sabonete para o rosto e para o corpo e para cada um. Isso é uma verdade. Agora, o sabonete líquido todo mundo usa. O sabonete líquido todo mundo pode usar porque não vai ter contaminação, né? Então, é tranquilo. A questão da toalha... É importante também que cada pessoa tenha a sua, que a gente não passe uma semana inteira usando a mesma toalha, né? A gente, pelo menos a cada 2, 3 dias, a gente lava e troca por outra. E não deixar no banheiro e colocar no sol, porque o sol, gente, ele é um desinfetante natural. Hoje você, então, está trazendo algo muito especial. Porque é algo que eu ouvi e que, de uma certa forma, fiquei meio que assim, de orelhinha em pé. Sobre a questão de você usar uma toalha e colocar essa toalha no sol. A gente teve algumas informações de que não seria interessante. É interessante. Porque dá você pra entender, né? higieniza, além dela secar, né? O sol seca a toalha, porque o que é o problema o que é que a bactéria mais gosta? Umidade. Né? Eu também então, acredito nisso. O banheiro ele é um ambiente úmido e contaminado por bactérias. A gente já falou dos coliformes fecais, como do cocô, né? E aí você deixa a toalha molhada lá num ambiente úmido, que é o banheiro, num ambiente quente, que Teresina já é quente e úmido. Então, assim, as bactérias têm tudo que elas precisam, elas estão lá aplaudindo. Muito bom. Né? Aquelas toalhas que ficam muito tempo no banheiro pro rosto é outro perigo, né? É outro perigo. O ideal é a gente secar mesmo se tiver um papelzinho, né? Já foi do tempo, né? Já de foi você do ter tempo. essas toalhas para colocar dentro de banheiro. Hoje em dia é o ideal mesmo você ter o papelzinho de... E aquelas pessoas que fazem aqueles kitzinhos super bonitos de banheiro, de crochê, né? Que bota na tampa. Oh, gente, ali é a festa, o parque das diversões da bactéria. Eu acredito. Nisso daí eu acredito demais. E aí você falou na parte de lingerie, né? Inclusive, essa questão de cuecas. Sim. Porque muitas vezes, são 2 homens em casa, não tem nadinha. Tem sim. Tem sim. A gente tem que ter os nossos itens de higiene separados, né? De mulher ou de quem usa calcinha é calcinha, de quem usa cueca é cueca, e a gente não mistura uma coisa com a outra. Não vai usar a cueca do outro, a calcinha do outro, a mãe trocar a calcinha com a filha ou o irmão com a irmã. Sim. Né? Então a gente tem que ter os itens separados e ter esses cuidados. Não lavar no banheiro, pode até lavar, mas não deixar no banheiro. Secar fora, lavar com sabão neutro, lavar bem lavadinho. E uma coisa também, ter uma atenção, a gente sempre está trocando. Né? Porque tem gente que compra a calcinha quanto mais... eu gosto daquela calcinha velhinha. Não, gente, vamos trocar, né? Vamos trocar porque ali, por mais que você lave, tem uma pesquisa que eu vi que eles disseram o seguinte, eles fizeram a análise das calcinhas dos varais. Né? Então, aquela calcinha que já é usada, que a mulher já lavou e colocou lá. Ainda tem muita bactéria. Eu acredito. E muito fungo, porque mesmo a gente lavando e colocando ao sol, ainda fica. Então, assim, vamos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses trocar,
né, o kit de calcinhas de cueca, não ficar com aquela cueca para sempre, não. Falando dessa parte de higiene pessoal, eu gostaria muito que você desse dicas relacionadas aos produtos que você utiliza muitas vezes para lavar essas calcinhas, cuecas, porque a gente tem as dicas, mas tem gente que gosta, por exemplo, de colocar uma água morna, de lavar dessa forma, ou muitas pessoas usam o tal do bicarbonato. É mito ou é verdade? O do bicarbonato, ele tem mais a ver com a questão de clarear o tecido do que de limpeza em geral, né? E, gente, calcinha, ela é para ser manchada. Não pense que a calcinha, meu Deus, manchei a calcinha, porque o pH da vagina, que protege a gente das infecções, ele é para manchar. Ele é parecido com o da água sanitária, por isso que mancha. Então, mulher que tem a calcinha manchada é mulher saudável, tá? Olha, então, você sabia disso? Então, não se acha que você tá doente, que você tá ótima, tá bom? Por homem é mais diferente, até porque o órgão é mais externo, então dificilmente você vai ver uma cueca manchada, a não ser que seja das freadas, né? Aí é complicado, né? Aí acontece. Meninos, por favor. Então, por favor, as freadas, jogue fora a cueca, né? Compre outra, jogue fora o lave bem lavadinha. E uma coisa que é interessante a gente falar também, que hoje com a vida corrida a gente costuma lavar muita coisa na máquina, né? Mas os sabões, o sabão, principalmente o sabão em pó, que é aquela coloração azul, aquilo ali tem muito irritante para a área íntima. Então, não colocar sabão em pó, aquele amaciante, porque tudo aquilo ali pode irritar a região vulvar principalmente, né? Muito então, bom. se você puder lavar sempre a mão, com sabãozinho mesmo de neutro, sabão de coco também, lavar a mão bem lavadinho, botar para secar bem no sol e aí só pelo menos alegria. eu, né? Nós somos da época que as mamães lavavam tudo e ensinavam a gente a lavar com sabão de barra. Sim. Né? Era totalmente diferenciado. Sim. Era muito bom. E estendido realmente no varal para ficar lá exposto no sol. Isso. Falando ainda de escova de dente, às vezes a pessoa escova os dentes e na pressa coloca dentro desses protetorzinhos de qualquer jeito. Qual seria a dica? A dica principal é que pouca gente também comenta, a gente pode colocar a escova de dente mergulhada numa solução daqueles enxaguantes. E aí você coloca na solução, não precisa dar capinha. Enquanto né? você vai resolvendo várias coisas, você deixa lá ali um pouquinho, porque ele ajuda a melhorar a higiene da escova e ter atenção sempre de trocar. Então, a cada 2, a cada 3 meses, se adoeceu, troca a escova, né? Para poder melhorar essa saúde e não compartilhar com ninguém. Tinha antigamente o ditado, né? Vou juntar as escovas de dente com o noivo, com o marido. Não faça isso. Cada um com a sua escova. Muito bom. Eu tenho uma amiguinha que ela leva os esmaltes para manicure e ela não utiliza os esmaltes do salão. Por exemplo, relacionado a pessoas, porque a gente sabe que hoje as manicures elas precisam dos esmaltes ali. É mito ou é verdade que você utilizar o esmalte de outras pessoas corre o risco de você ter algum fungozinho, algo aconteça ali com a sua unha? O ideal é você levar todo o seu material. Desde esmalte até lixa. Por quê? É um local de perfuro cortantes, né? Então a gente tem contato com sangue, principalmente. E você não sabe o que é que aquela outra pessoa que passou antes de você tem. E alguns estudos, eles tendem a levar que aquele material de que o esmalte é feito, ele poderia, como se fosse ajudar a fixar aquele vírus dentro do produto. Então, na dúvida, como a gente não tem comprovação de que não faça... Não tem nenhuma comprovação científica, né, que nos apresente de que não tem risco. Que não tem risco. É igual dizer assim, eu posso beber. Não existe dose segura para o álcool. É verdade. Então, eu não posso dizer assim, beba. É o seu... seu julgamento, Seu julgamento, sua consciência. Isso. E essa história dos esmaltes eu acho interessante porque tem clientes que elas gostam só de uma cor X. Então, se você é esse tipo de cliente que gosta só daquela cor, leva. Leva o seu. Leva o seu. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ter... diversificar, aí você fica à vontade. Aí o que é que a gente pode fazer, Vanusa? Tiziane, eu não vou ficar nessa neura. Pelo menos a base. Tudo eu vou ter que ter só o meu, não consigo, às vezes eu tô apressado, vou no salão. Se teste regularmente, né? A testagem para ISTs, porque a hepatite, como eu disse, ela é uma IST. A gente pensa sempre em IST com HIV, né? Só que existem várias ISTs. Dentre elas a hepatite B, que pode ser transmitida nesses materiais perfurocortantes de manicure, no gilete, né? No barbeador, perdão. A gente faz testagens. Então, a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, você pode fazer testagem no Centro de Testagem e Aconselhamento para saber se você tem algum IST, como a hepatite B. E se você tiver, você tratar e não transmitir, né? Bom. E aqui, o nosso aqui de Teresina, fica aqui na Praça da Liberdade, próximo à Igreja São Benedito, num prédiozinho de esquina. Você pode chegar lá, é gratuito, é rapidinho, você faz o teste.
Hoje em dia, nas unidades Como básicas é o de nome? saúde, Centro de Testagem e Aconselhamento, é o CTA. Ou nas unidades básicas de saúde, você chega, olha, eu quero fazer meu teste de STs. Não tem nenhuma burocracia, você chega, faz seu teste, recebe o resultado legal. rapidinho e aí você consegue ter essa liberdade maior, né, para fazer o que você tem vontade de fazer. A Ticiane sempre traz dicas maravilhosas pra gente, mas Ticiane, se faltou alguma dica, fique à vontade pra gente alertar as pessoas. Eu acho que a principal dica, quando a gente fala de higiene pessoal, de saúde íntima, é a gente procurar estar se consultando, né? A gente procurar, não só quando a gente sente alguma coisa, principalmente sem sentir nada, que a gente consegue descobrir e tratar rápido. E atenção no que, se o nome já diz higiene pessoal, não compartilhe com ninguém, com a amiga, com o coleguinha, com o irmão, com a mãe, com o pai. Aquilo ali é seu. E seja mesmo a pessoa chata. Gente que a gente quer ser saudável, a gente é chato, né? É verdade. A gente tem que ser chato. Quem gosta de correr de manhã é julgado, seja chato. Vou mesmo correr de manhã. Se você quer ter a sua saúde em dia, eu vou fazer a minha testagem, eu sou Até porque a chata, saúde também é individual, né? A saúde cada um é tem sua individual. saúde, Isso. cada um tem seus problemas de doenças, então a gente tem que alertar as pessoas. E isso é muito bom. Eu quero levar esse link para as redes sociais para abrir os olhos de várias pessoas. Quero agradecer pela sua presença, Eu que tá agradeço, bom? muito obrigada. Muito bom. E quem quiser entrar em contato com você? Eu vou deixar o meu arroba, Tá. né? Que é o arroba DRA, de doutora, arroba DRA, Ticiane Santana, como está escrito aí meu nome. Espero vocês lá. E se tiver alguma dúvida, é só chamar no direct que eu respondo. Você é ótima. Obrigada, Muito bom. meu Obrigada. Continua aqui com a gente. Depois da gente ter conversado com a Ticiane, tá vendo? Você viu o que ela falou? Gente, é uma profissional que tá falando, ela entende. Seja chata. Seja chato. Não tem problema, não. O importante é você cuidar de você.